Capítulo 13. Em direção a uma nova ordem mundial. 1990 a 2000. Nunca num espaço de tempo tão curto sucederam tantas coisas. A história não conhece um período de transformações tão profundas como na última década do século XX. O mundo desejou parecer-se consigo próprio. De repente, a tensão este-oeste deixou de ter importância ao chegar ao ocaso a estrela da União Soviética na sequência da convulsão originada por Gorbachev. Em 1990, as repúblicas bálticas emanciparam-se. A Arménia partiu em busca da sua independência. Começaram as disputas com o Azerbaijão e a Geórgia constituiu-se em Estado. Em finais de 1991, o último czar vermelho conseguiu plenos poderes do Parlamento Soviético, apesar do seu fim estar próximo. A vitória de Boris Yeltsin nas presidenciais da Federação Russa deixou-o sem capacidade política e o golpe de Estado de agosto, organizado pelos nostálgicos do comunismo, marcou o início de uma nova era. Tudo se desmoronou. O Partido Comunista foi ilegalizado e desapareceu a KGB. E em dezembro daquele ano, 11 das antigas repúblicas deram um passo em direção à comunidade de Estados independentes. E no decurso de 1991, a União Soviética dividiu-se em 15 Estados, embora nos primeiros meses de 1992 ninguém sabia o que poderia acontecer ao arsenal nuclear soviético. A assinatura de um acordo de desarmamento entre Bush e Yeltsin em janeiro de 1993 provocou dúvidas. No entanto, o acidente nuclear da Sibéria mostrava que também a paz tinha os seus riscos tão terríveis como os da guerra. Yeltsin, que julgava de maneiras diferentes no interior e no exterior do país, colocou a Rússia no Conselho da Europa em finais de 1995. Falou-se na reconstrução da União Soviética, mas era muito tarde para isso. Não havia maneira de sair do caos. A inflação dominava tudo. Em finais de 1996, um dólar custava 7.000 rublos. Yeltsin julgava que a criação de um novo rublo resolveria tudo, mas isso não aconteceu. A tensão entre sérvios, croatas e eslovenos era grande. Em março de 1991 demitia-se o último presidente, Borislav Jović, e o croata Tudjman acusou a Sérvia de criar um clima pré-bélico, o que era até certo ponto verdadeiro. Os factos precipitaram-se e em junho a Croácia e a Eslovénia decidiram desmembrar o país enfrentando a Sérvia. Era a guerra civil. A Bósnia-Herzegovina aliou-se aos croatas e Sarajevo, capital bósnia, ficou sitiada. A limpeza étnica fez recordar a barbárie nazi. A Bósnia, que se declarou independente, era a quarta república que deixava o tronco como um jugoslavo. Os problemas agravaram-se. A ONU acusou a Sérvia de promover a discórdia e preparou o seu bloqueio. A NATO enviou tropas para a Bósnia. Em janeiro de 1993, falou-se em dividir o complexo territorial em 10 províncias. Os Estados Unidos aceitaram a divisão e o conflito recrudesceu em 1994. A guerra acabou em 1996, mas a paz não surgiu. Nada conseguiu parar os crimes, apesar de alguns dos seus responsáveis serem condenados em 1997. A Europa ficou politicamente diferente depois da entrada em vigor do Acordo Único. O objetivo era criar um mercado em que as mercadorias e as pessoas circulassem livremente em finais de 1992. A Alemanha, pela singularidade da sua história recente, foi o país que mais mudou. Gorbachev visitou Bonn num momento psicológico para que Helmut Kohl propusesse a reunificação. Na primavera de 1991, Kohl percorreu a ex-República Democrática e Berlim voltou a ser a sede do governo. Com a eleição do primeiro presidente da Alemanha reunificada, Roman Herzog, em 1994, e a reeleição de Kohl pela quinta vez, a Alemanha encarava o futuro com a recessão económica, preço que era necessário pagar depois da unificação. Kohl viajou para Moscovo em 1996 com uma proposta que não era do agrado de Yeltsin: fazer chegar a NATO às costas da Rússia. Em finais de 1997, o alargamento da NATO fazia-a chegar ao leste através do acordo a que se chegaria na Cimeira de Madrid. Ao terminar 1998, chegou ao fim a era Helmut Kohl. Gerhard Schröder consegue que os sociais-democratas cheguem ao poder depois de 16 anos de governo democrata cristão.
O chanceler, para o próximo milénio, anunciava a recuperação do novo centro para o SPD, com a continuação da política externa e a luta contra o desemprego como meta nacional. A economia do Reino Unido estava no ponto de mira de Margaret Thatcher pouco antes de renunciar ao seu cargo. Privatizou um bom número de empresas estatais. Dias depois chegava ao poder John Major, a quem o IRA deu as boas-vindas lançando bombas no centro de Londres. A oferta do Sinn Féin foi rejeitada em janeiro de 1992 e os atentados continuaram. Houve eleições ganhas de novo pelos conservadores e o Tratado de Maastricht foi ratificado, saindo a Libra do sistema monetário europeu. Em 1993, os conservadores retomam conversações com o IRA, envolvendo o Sinn Féin nas negociações de paz. A coroa britânica não conseguia debelar os seus problemas e os príncipes de Gales divorciaram-se. A imagem de Diana crescia enquanto que a do príncipe Carlos descia. O romance de Diana com o milionário árabe Dodi Al-Fayed supôs uma ofensiva contra a Casa Real. Em 1997, o acidente mortal da ex-esposa do príncipe Carlos, envolto em mistério e suspeitas, comoveu o mundo, criando a lenda da princesa do povo. O triunfo eleitoral do trabalhista Tony Blair, dotado de juventude e carisma em 1997, deu ao país certas esperanças. O maior êxito de Blair foi o acordo sobre o futuro da Irlanda do Norte e que foi ratificado pela Comissão Executiva do Partido Unionista do Ulster, dando início a uma paz que acabava com 25 anos de tumultos. Na França, a política externa viu-se afetada em 1990 pela política atómica de Mitterrand e o seu empenho em não reduzir o arsenal nuclear. Jacques Chirac chegou à presidência após as eleições de 1996, ano em que morria François Mitterrand. Em Itália, após a demissão de Ciriaco de Mita, Giulio Andreotti formou governo. A corrupção, a comprida mão da máfia, as greves estudantis, os confrontos entre o presidente Francesco Cossiga e o Conselho Superior de Magistratura, tudo junto, criou um complexo de dificuldades que sobressaltou o princípio da década da vida italiana. Em janeiro de 1992, o Parlamento foi dissolvido e, meses depois, Cossiga demitia-se e ascendia à presidência Luigi Scalfaro. A máfia provocou um atentado contra os juízes Falcone e Borsellino, o que fez esgotar a paciência do governo. A isto se juntava a investigação contra a corrupção. Em 1993, Bettino Craxi foi sumariamente inculpado. O processo Andreotti por ligações à máfia surpreendeu os políticos. Meses depois, as eleições colocaram no poder Silvio Berlusconi. Em 1996, a unidade da esquerda retirou Berlusconi do poder. Romano Prodi formou um governo de coligação em volta de uma imagem política, a Oliveira. Em 1992, Barcelona organizou os Jogos Olímpicos. Sevilha organizou a Exposição Universal, com um acontecimento tecnológico relevante, o comboio de alta velocidade. O partido de José Maria Aznar ganhou as eleições. Em finais de 1998, a ETA anunciou uma trégua indefinida por influência da paz alcançada pelo IRA. Pela primeira vez realizam-se eleições no País Basco sem ameaça de armas. Os independentistas bascos foram ganhando posições e os ultras perdiam-nas. A década começou sob o signo da recessão e da conflitualidade. Nos Estados Unidos, o descontentamento provocou um clima de violência que facilitou em 1992 a vitória de Bill Clinton, nada fazendo supor a situação em que se viria a ver envolto nos finais do seu mandato pelos seus contactos sexuais com a estagiária Monica Lewinsky. Na América Latina, a violência, a guerrilha, a injustiça social e a corrupção marcaram a vida. Mas houve progressos no capítulo político do continente. Quando, em 1990, os sandinistas perderam poder na Nicarágua, Violeta Chamorro ascendeu à presidência sem problemas. Também não os houve quando a esquerda voltou a perder frente a Arnolfo Alemán. Em 4 de fevereiro de 1992, na Venezuela, Hugo Chávez tenta chegar ao poder através das armas. Rafael Caldera substituiu o socialista Carlos Andrés Pérez, condenado por corrupção e roubo.
Nas eleições de 1998, aprecia como clara favorita a ex-Miss Universo Irene Saez, que perdeu grande apoio ao unir-se a Copei, acabando como vencedor nas urnas Hugo Chávez, que, paradoxalmente, conseguia a presidência através das urnas num ambiente de esquisitas ameaças. Mikhail Gorbachev tinha recebido em 1990 o Nobel da Paz, enquanto que em 1992 foi ganho pela guatemalteca Rigoberta Menchú pelo seu trabalho em favor dos direitos humanos dos indígenas. No El Salvador, Alfredo Cristiani chega a um acordo com os guerrilheiros após 12 anos de luta. Na Guatemala, Jorge Serrano acordou com a guerrilha em 1991 a solução dos problemas político-sociais, problema endémico que acabou em 1996 com 35 anos de guerra civil. Na Colômbia, assinou-se a paz com o M19, um remendo no tecido social e político esburacado por todos os lados. Em 1996, Ernesto Samper, acusado de financiar a sua campanha com dinheiro do narcotráfico, convocou um referendo, mas o ar de suspeita adensou-se cada vez mais. Alberto Fujimori deu um alto golpe em 1992 para fazer frente à crise peruana. Enfrentou os problemas criados pelo Sendero Luminoso, cujo líder foi detido. Os tribunais de juízes sem rosto criavam o terror no povo. No Chile, Pinochet obteve o cargo de senador vitalício, procurando a imunidade perante possíveis represálias. Numa das suas declarações confessava que a história demonstra que os ditadores nunca acabam bem. A sua detenção em Londres a partir de uma petição de extradição de um juiz espanhol que o acusou de genocídio, terrorismo e torturas provocou reações em todo o mundo. Margaret Thatcher promoveu uma fervorosa e vergonhosa defesa pública do ditador. A Câmara dos Lordes revogou a sua imunidade, argumentando que a tortura não é uma das missões de um chefe de Estado, demonstrando ao mundo que cada vez há menos lugares seguros para os ditadores. Na Argentina, Carlos Menem manteve-se no poder apesar de as eleições municipais de 1997 deixarem claro o fim da maioria peronista. Em 1999, as eleições celebraram-se sem Menem como candidato. Se no princípio do século a Revolução Mexicana de Zapata mostrava que os trabalhadores rurais e o governo estavam de costas voltadas, o século terminava com um novo levantamento. Perante a injustiça social de que padecem os indígenas de Chiapas, surge o Exército Zapatista, EZLN. A sua voz é a do comandante Marcos, um jovem professor universitário, único membro não indígena do movimento de libertação. O cerco dos militares é constante. Os grupos paramilitares armados lançam um terror nas aldeias. O mundo indigna-se perante a matança de Acteal. Os guardas brancos acabam com a vida de 45 indígenas e o Exército Federal realiza mais de 40 incursões nas aldeias procurando as bases de apoio zapatistas. O governo do PRI trata de negar qualquer envolvimento com os grupos paramilitares, mas constantemente expulsa os observadores internacionais para continuar impunemente a constante violação dos direitos humanos dos indígenas. Mas uma coisa era o Ocidente e outra o mundo. Em 1990, a Guerra do Golfo mostrou que o conflito árabe seria um fator decisivo na manutenção da paz mundial. Para ele, contribuíram o crescente favor de que gozava o integralismo e a defesa violenta que os seus líderes faziam dos postulados religiosos. Chave para entender a preocupação mundial é o facto de que no subsolo da região existe uma importante parte do petróleo do mundo. Um dos mais importantes fornecedores de petróleo é o Kuwait, quarto produtor mundial e primeiro do Médio Oriente, e cuja independência em 1961 nunca foi reconhecida pelo Iraque. Em agosto de 1990, Saddam Hussein invadiu o Emirato e procedeu ao seu saque e devastação, ao bombardeamento de infraestruturas e execução de cidadãos, violações e torturas. Não era só uma aventura sangrenta, era também um desastre ecológico. Derramaram-se no mar milhões de barris de crudo que causaram a mortandade da fauna e da flora marítima, aniquilando o plâncton do Golfo e incendiando centenas de poços de petróleo. De nada serviu a mediação da ONU e em janeiro de 1991 começou a guerra. 5 dias depois do bombardeamento de Bagdá, o Kuwait foi liberto.
100 horas bastaram ao general Schwarzkopf para resolver a situação. A loucura de Saddam saldou-se em 1 milhão de mortos e a fome alastrou entre os curdos do norte do país, os xiitas do sul e a população em geral. As cláusulas da rendição incluíam destruir mísseis e arsenais químicos e desmantelar as armas nucleares. Não se desculpou nenhuma atividade fora do acordo de cessar-fogo e quando isso aconteceu, como em junho de 1993, o presidente americano ordenou ataques com mísseis. Um ano mais tarde, o Iraque reconhecia a soberania do Kuwait, mas continuava a perseguir os curdos, o que motivou novas intervenções em 1996. Começou perigoso o jogo iraquiano. As expulsões e constantes proibições aos inspectores da ONU, que realizavam o controle de armas químicas, trazia ameaças de outra guerra. No final de 1998, norte-americanos e britânicos levaram a cabo a Operação Raposa do Deserto, promovendo um duro castigo contra o Iraque. O resto dos países estava em desacordo. Consideravam esta nova guerra como uma cortina de fumo de Clinton para evitar o seu processo de destituição por causa do caso Monica Lewinsky. A Duma, a Câmara Alta da Rússia, aprovou uma resolução qualificando de bárbaros ataques do terrorismo internacional, solicitando um imediato incremento dos gastos de defesa. No complicado mosaico israelito-palestino, algo parecia mover-se. Um ano depois da Conferência de Paz de Madrid, de outubro de 1991, o trabalhista Isaac Rabin ganhou as eleições. Judeus e palestinianos chegaram a acordos que tornaram possível a criação, em 1994, de um Estado autónomo palestiniano em Gaza, Cisjordânia e Jericó. Mas o processo sofreu uma paragem após o assassinato de Rabin, que o revisionismo conservador de Benjamin Netanyahu teve dificuldades em retomar. Em finais de 98, após os acordos de Maryland, procedia-se à retirada parcial do exército israelita do norte da Cisjordânia, com o qual começava uma nova era para os palestinianos. No Sudão, a fome provocada pela guerra fez a sua aparição em 1993, enquanto que na Eritreia prosseguia a guerrilha e se faziam eleições. Na Somália, a guerra civil entre clãs dava lugar ao caos. Ruanda e Burundi conheceram em 1993 um precário acordo que punha fim às matanças e aos terríveis esquadrões da morte, mas meses depois recrudescia a luta tribal. O governo Hutu fugiu e os Tutsis entraram em Kigali. A debandada Hutu, a caminho do Zaire, as matanças e a fome provocaram milhares de mortos. 1 milhão de pessoas deambulavam entre o Ruanda e o Burundi, uma fuga massiva que em 1996 obrigou países como o Zaire a acolher centenas de milhares de refugiados. Na África do Sul, a hora do poder branco chegou ao fim. Em 1990, Nelson Mandela foi libertado depois de ter estado detido durante 2 décadas. Em janeiro de 1993 acabou o domínio branco, mas a violência entre os partidários de Buthelezi e Mandela, que após as eleições de 94 se tornou o primeiro presidente negro do país. A morte de Teresa de Calcutá comoveu o mundo, uma flor que raras vezes nasce no meio do estrume. A informática foi-se apoderando de tudo. A criação do Windows levou Bill Gates ao êxito, provocando confrontos com o governo americano, receoso de tanta acumulação de poder. Especialmente quando Bill Gates fez acordos com o governo russo para colocar em órbita satélites de comunicações utilizando o antigo arsenal soviético. A civilização do ócio, a diminuição das horas de trabalho, colocam ao homem o dilema de que fazer com o tempo. E enquanto se procura o dolce far niente, sobe a conflitualidade social à sombra da droga, do racismo e da xenofobia. O desemprego, a violência humana, a confrontação partidária levam a sociedade ao cansaço. A partir de 1996, adivinha-se uma certa intenção de regressar aos velhos anos 60 e aos frenéticos 70. O aspecto externo, a aparência da mulher, tende a voltar à sobriedade.
A rainha dos anos 90 foi Claudia Schiffer. A sua imagem de mulher perfeita encheu as passarelas, a publicidade e o cinema. É a época das top models. A subtil beleza australiana de Elle Macpherson, a sensualidade da argentina Valéria Mazza e a naturalidade da espanhola Judith Mascó. O cinema americano voltava a ser a máquina de sonhos. A aparição das estações da Silicon Graphic permitiram incorporar efeitos especiais de um realismo como jamais se havia imaginado. Michael Bay, que havia obtido um grande êxito com o Rochedo, aproximou-se às tendências catastrofistas do final do século com Armageddon, onde parecia inevitável a destruição da Terra por um gigantesco meteorito. As grandes estrelas de Hollywood uniram-se para entrarem nos negócios dos restaurantes. O planeta Hollywood estendeu-se por todo o mundo. A tecnologia uniu-se cada vez mais ao cinema e a busca de novos sistemas de filmagem e projeção atingiram o zénite com o desenvolvimento do IMAX em 3 dimensões, Omnimax ou alta definição. O diretor francês Jean-Jacques Hano, que havia realizado películas magníficas como Em Nome da Rosa, O Urso ou Em Busca do Fogo, foi o diretor da primeira película em 3 dimensões, As Asas da Coragem, história baseada na vida do aviador e escritor Antoine de Saint-Exupéry. Um dos maiores mitos da nossa era regressou ao cinema pela mão de James Cameron, o Titanic. Converteu-se no filme com mais nomeações aos Oscars em toda a história do cinema. Céline Dion cantou o tema original My Heart Will Go On e a banda sonora obteve o Oscar da melhor partitura. Na medicina, falou-se do comprimido anti-infarto e do Viagra, mas junto a estes êxitos regressaram as doenças e a pobreza. A Organização Mundial de Saúde registrou 600 mil casos de peste bubónica, como se a Idade Média quisesse regressar. E a culminar tudo isto o imparável e dramático avanço da SIDA, que dizima a população. Em dezembro de 1993, o telescópio espacial Hubble teve que superar uma miopia causada pelo defeito da sua lente principal. Uma vez corrigida, enviou imagens abrindo perspectivas incríveis. Descobriram-se imensas nuvens de pó que explicavam quando e como nasceu o universo. Em 1994, um homem bateu o recorde de permanência no espaço. O Dr. Valery Polyakov esteve 438 dias em gravidade zero, efetuando estudos da medicina espacial em fisiologia e psicologia. A estação orbital Mir sofreu graves danos que fizeram temer pela vida dos cosmonautas. No verão de 1997, conseguiu-se repará-la para que continue sendo a principal base extraterrestre. Em finais de 98, o avô John Glenn, com os seus 77 anos, voltou ao espaço a bordo da Discovery, numa missão histórica que recordava as glórias espaciais dos anos 60 e voltava a potenciar o programa espacial. Passo a passo, o homem ia conquistando o espaço com a esperança de alcançar novos mundos e torná-los habitáveis. O século que começa augura grandes êxitos. Chegar a Marte converteu-se numa obsessão. Em 1998, concedeu-se pela primeira vez o Nobel da Literatura a um escritor português, José Saramago. O Vaticano mostrou o seu desacordo pela atribuição do prémio ao autor de O Evangelho segundo Jesus Cristo. No mundo automóvel, 2 homens se destacavam pelos seus triunfos, Johan Cankunen e Carlos Sainz. No futebol, o Real Madrid conseguia pela 7ª vez a Taça da Europa e também no Japão a Taça Intercontinental. E no final do século, o jogador que causava sensação em todo o mundo era o brasileiro Ronaldo. Neste momento da história em que os políticos não estiveram à altura das circunstâncias, só resta a ecologia como bandeira militante de quem quer salvar um planeta que nos foge. Que irá acontecer ao habitat humano? Centenas de espécies caminham para a extinção. Também a raça humana não se livra do perigo do buraco da camada do ozono se não põe fim à desertificação, aos incêndios florestais, às emissões de CO2, ao derrame de petróleo no mar e outras matérias que a Cimeira de Kyoto estipula. Agora a luta já não é o poder de uma nação sobre outra, mas sim pelo silêncio dos clarins que anunciam o apocalipse final do homem,
que, podendo fazer do seu habitat um paraíso, o tornou num lugar inabitável, no qual de vez em quando se escuta um choro longínquo de uma criança atingida por uma mina. Homo homini lupus. O homem é um lobo para o homem. Mas agora, no final do milénio, não é isso o mais terrível. Agora o mais terrível e estúpido é que o homem é um lobo para o seu habitat. Esquecemos a sábia advertência em jeito de conselho que nos deixou Kafka. Na luta entre o homem e o mundo, é preciso estar sempre do lado do mundo.